Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um culto da Igreja Batista de Jardim Marajoara. Você é muito bem-vindo para estar conosco, para cultuar ao nosso Deus e juntos vamos louvar e glorificar o seu santo nome. Tenho a certeza de que você vai ser abençoado nesse culto de hoje. Então eu quero te convidar a prestar um culto em honra, em adoração, sabendo que o Senhor se faz presente aqui nesse culto, aí na sua casa, ou onde quer que você esteja assistindo, mas procure dedicar um culto com reverência mesmo, às vezes na igreja nós nos portamos de uma forma e em casa queremos nos portar de outra forma, ficamos distraídos, com o celular, com outras coisas, mas não, procure prestar mesmo um momento aí de culto ao Senhor, com reverência, com atenção, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito ao seu coração. Vamos então ter um momento de oração, faça a sua oração ao Senhor nesse momento e depois vamos cantar juntos. Solte a sua voz, cante mesmo, deixe os seus vizinhos ouvirem, não tem problema nenhum não. E logo mais então nós retornaremos. Segurança sou de Jesus, eu já desfruto as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma,
canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo, venha o teu reino. Dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixes cair em provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade,
seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Porque o reino, o poder e a glória são seus para sempre. Porque o reino, o poder e a glória são seus para sempre. Amém. 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 Para a nossa mensagem de hoje, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Nós vamos meditar dos versículos 25 a 34. Mateus 6, de 25 a 34. Esse vai ser o texto aqui da nossa meditação desse culto. E enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te convidar a ficar firme conosco aí também durante o mês de maio, né? Se Deus quiser, vamos analisar, né, as informações aí durante essa semana. E se o Senhor permitir, estaremos de volta aqui aos cultos presenciais no próximo domingo, tá bom? Fique atento aí às informações, tanto no grupo da igreja quanto nas nossas redes sociais, tá bom? E no mês de maio também, nós batistas celebramos o mês da família. E teremos também, mais uma vez, uma campanha de oração pela família, tá bom? 31 dias de oração pela família. Logo mais nós também estaremos postando mais informações em relação a essa campanha que nós teremos. Mas sabemos que a família é a instituição criada por Deus, é um bem valioso que todos nós devemos defender, lutar por ela e orar muito pela nossa família, tá bom? Então, fique firme com a gente. Abriu aí sua Bíblia? Mateus 6, de 25 a 34, diz assim a palavra de Deus: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de ansiedade. E o tema da nossa mensagem é a ansiedade nossa de cada dia, né? A ansiedade nossa de cada dia. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Nós vivemos em um mundo pecaminoso. Não é só o pecado que habita na nossa vida, que tenta contra nós, mas o pecado que está no mundo também vai lutar contra nós. Nós estamos em uma verdadeira guerra, meus irmãos. Nós precisamos entender isso. Nós somos tentados a viver pelos mesmos padrões, pelas mesmas regras que as pessoas não cristãs vivem. Ou seja, que as pessoas do mundo, né, como nós chamamos, as pessoas que ainda vivem de acordo com os padrões deste mundo pecaminoso.
Isso significa ter os mesmos desejos que eles têm, ter os mesmos sonhos e até mesmo ter as mesmas ansiedades que eles têm. Para a nossa sociedade, sinal de sucesso é você ter muito dinheiro, é você ter muitas riquezas. E as pessoas entendem que se você tiver muito dinheiro, você não vai precisar se preocupar com o seu futuro. Você vai poder ficar tranquilo, sossegado, despreocupado, por ter dinheiro. Olha, a Bíblia não condena o fato de as pessoas terem riquezas. Nós vemos sim que existem pessoas que são ricas, que têm dinheiro, mas que são verdadeiros cristãos. Nós temos muitos relatos na Bíblia também de homens a quem Deus deu uma prosperidade material, uma prosperidade financeira também. Mas a Bíblia condena o amor ao dinheiro. Quando nós nos dedicamos de tal forma que as riquezas e o desejo de ter dinheiro passa a ocupar todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações. Então tudo que eu faço é guiado por isso. Ele passa a ser o meu Deus, o meu desejo. E por que nós queremos ficar ricos? Porque nós achamos, assim como o mundo, de que se nós tivermos dinheiro, de alguma forma nós teremos o controle da nossa vida. E principalmente o controle do amanhã. O amanhã que nós não conhecemos, nós não sabemos como será, mas se eu tiver dinheiro comigo, eu tenho mais controle com relação ao amanhã, não é verdade? E esse é um pecado terrível, meus irmãos, que nós podemos ter. Querer ter o controle da nossa vida. E não é só em relação ao dinheiro, mas de várias outras formas. Nós queremos ter o controle da nossa vida e até mesmo ter o controle da vida de outras pessoas, dos nossos filhos, dos nossos familiares e tudo mais. Esse controle está apenas nas mãos de Deus. E muitas vezes nós queremos trazer esse controle para as nossas mãos. Isso é idolatria, meus irmãos. A idolatria é um pecado, quando nós queremos tomar o lugar de Deus. E ao olhar aqui para esse texto, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre 3 ensinamentos de Cristo para nos curar e para nos blindar também dessa ansiedade, desse mal terrível, um mal que atinge toda a nossa sociedade, como alguns dizem aí, é uma doença democrática, que tem atingido crianças, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres. É democrática, a ansiedade. É um grande pecado mesmo, é um grande mal da nossa sociedade. E 3 ensinamentos, então, que Jesus nos ensina aqui. O primeiro ensinamento, que devemos entender a soberania de Deus. Nos versículos anteriores aos que nós lemos aqui, Jesus estava falando sobre o problema de nós queremos servir a 2 senhores, de querermos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E isso não é possível. Jesus fala que não podemos servir a 2 senhores, porque o dinheiro vai sempre estar disputando o lugar que só pertence a Deus. E aqui na sequência, no versículo 25 que nós lemos, ele diz que nós não devemos nos preocupar com a nossa própria vida e com o nosso corpo. O que ele está dizendo com isso aqui? Ele está dizendo que nós devemos nos descuidar, então? Nós devemos então perder a saúde, não devemos fazer exercícios físicos, não devemos tomar vitaminas, não devemos tomar sol. Não precisamos nos preocupar então com a nossa vida e com o nosso corpo? Não. O que Jesus está nos dizendo é que muitas vezes nós utilizamos a nossa vida e o nosso corpo como desculpas para termos a ansiedade. Então, é uma razão da ansiedade existir na nossa vida, Falamos que é uma razão legítima, Olha, eu estou preocupado com a minha vida, É como se usássemos as desculpas assim, olha, eu estou ansioso porque eu preciso comer. Então, eu preciso me alimentar, eu não sei lá na frente se eu vou ter dinheiro para poder comer. Então, comer é cuidar da minha vida, então eu preciso correr atrás, Eu preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque eu preciso comer, e comer é tomar conta da minha vida, e a vida é um presente que Deus me deu, então eu preciso cuidar dela, Ou alguns podem falar também, olha, eu preciso juntar dinheiro para poder comprar boas roupas, para poder ter o meu corpo aqui bem apresentável,
é uma forma também de cuidar daquilo que o Senhor me deu, do meu corpo, né? O corpo, então, é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar bem aqui do templo, né? Deixar o templo bem arrumadinho, né? E com isso falamos, é completamente compreensível eu estar ansioso, porque eu estou apenas cuidando daquilo que Deus me deu, daquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Mas Jesus está nos dizendo aqui que a vida, ela é muito importante sim, só que ela é muito mais importante até mesmo do que a comida. E o nosso corpo é muito mais importante até mesmo do que as nossas vestes. É muito mais importante do que aquilo que nós pensamos ser importante, do que a importância que nós damos a eles. E por que Jesus está nos dizendo isso, né? Para nós entendermos que o controle das coisas não está nas nossas mãos. O que Jesus está nos dizendo aqui e nos fazendo refletir é para nós pensarmos o seguinte: por acaso você precisou fazer alguma coisa para ganhar a vida que você tem hoje? Você estava no controle ali para se desenvolver no ventre da sua mãe? Foi uma decisão sua nascer? Você precisou fazer algo para nascer e para então ser gerado e para crescer também, né? Quando você era bebezinho, dependeu de você, dependeu das suas ações, dependeu da sua ansiedade para que você crescesse? Não, né? Mesmo assim você teve vida, você continuou crescendo, você chegou até aqui. Da mesma forma, nós podemos pensar com relação ao controle do nosso corpo, né? O que você precisou fazer para ganhar um corpo? Para poder ter, então, os seus membros, né, os seus órgãos. O que você precisou fazer? Você não precisou fazer nada. Foi um presente que Deus te deu, né? Deus te deu o seu corpo. Então, nós precisamos entender que nós não fizemos nada para receber a nossa vida, nem o nosso corpo. Foi um presente de Deus. Deus nos deu voluntariamente. E Deus continuou cuidando de nós para nós chegarmos até aqui. E Deus continuará cuidando. Por que então nós insistimos em brigar com Deus para tirarmos o controle das mãos dele? Como se nós falássemos para Deus assim, eu não confio que o Senhor sabe o que é melhor para mim, é melhor eu ficar com o controle nas minhas mãos, porque eu sei o que é melhor para mim, o Senhor não sabe o que é, né? Entender que Deus é soberano é entender que Ele tem todo o poder, Ele é o Todo-Poderoso, Ele já estava aqui antes de nós chegarmos, Ele que criou tudo o que existe, e nada escapa do controle das mãos de Deus. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. Simples assim, nada escapa do controle dele. É simples de entendermos, mas é complicado de nós aplicarmos nas nossas vidas. E a nossa ansiedade luta contra isso. Nós precisamos entender que a ansiedade é uma afronta à soberania de Deus. Nós nos preocupamos e sofremos para ter um controle que nunca foi nosso, mas que sempre foi de Deus e sempre estará nas mãos dele. Quer você lute por isso ou não, quer você fique ansioso ou não, esse controle está nas mãos de Deus e sempre estará. Entenda isso. O segundo ensinamento de Cristo aqui é que nós devemos contemplar a soberania de Deus. É como se Jesus chegasse para nós e falasse assim: vocês estão com dificuldade de entender a soberania de Deus? Então, faça o exercício de olhar à sua volta e contemplar a soberania de Deus. Que a soberania de Deus já está atuando, já estava, né, desde os tempos antigos e continua atuando em tudo, não só nas nossas vidas, como também em toda a criação. Por isso, dos versículos 26 a 30, ele nos faz esse convite para contemplarmos a criação. Ele fala assim para nós: para um pouquinho essa vida agitada, confusa, desesperada que você está, e olhe para a natureza. Olhe só como as coisas continuam a seguir o seu fluxo normal, a correr, né, normalmente, e a existir normalmente, né, como a natureza existe, sem precisar dessa ansiedade. E ele fala: dê uma olhada nas aves, né? Olha para os passarinhos. Eles não se preocupam em plantar, eles não se preocupam em regar, eles não se preocupam depois de ir lá e colher, né, e armazenar num celeiro. Não, o alimento deles está sempre à disposição, conforme eles vão lá
e necessitam desse alimento, eles procuram e já acham, porque Deus tem sustentado eles. Eles não precisam ficar preocupados, vamos armazenar para amanhã, porque eu não sei se amanhã terá, né? Vai que alguém acaba com essa mata aqui, vai que alguém acaba com a nossa fonte de alimentos, né? Nós precisamos aprender com eles, meus irmãos. Nós nunca vimos um passarinho que vive liberto, né, morrer de fome. Deus sempre está sustentando eles. Nós vemos eles morrerem por outras circunstâncias, né, seja por predadores, seja por acidentes, né, seja pela idade mesmo, né, mas um passarinho morrer raquítico ali porque não encontrou alimento, eu mesmo nunca vi. E Jesus fala para nós compararmos as aves com os seres humanos. As aves são uma importante criação de Deus, mas o homem é muito mais. Nós podemos observar isso lá no relato da criação, né? Deus criou tudo o que nós vemos, tudo o que existe. Mas toda a criação foi de uma forma indireta. Deus ordena, né, apenas com a sua voz, e as coisas surgem. Então Deus manda e as coisas são criadas, né? A criação aparece. Mas quando se trata do ser humano, a criação ela é direta. Deus, ele não precisa ordenar, ele vai com as suas próprias mãos, né? Pega o barro ali, modela, sopra no homem, né? Deus cria o homem com suas próprias mãos. Depois, quando ele vai criar Eva também, né? Ele faz Adão adormecer, retira ali a costela e cria então a mulher. Deus criou o ser humano com as suas próprias mãos, de uma forma muito mais delicada, muito mais intimidade, né? Com muito mais atenção, com muito mais dedicação. E o ser humano ele é importante para Deus, nós precisamos entender isso sim. O ser humano ele é muito importante para o Senhor. E podemos olhar isso também no ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio a essa terra, se fez homem, sofreu, não para salvar os animais, né? Mas para salvar os seres humanos. Ele dedica o seu amor aos seres humanos, esse amor sacrificial. Olha que lindo isso, meus irmãos. E a impressão que eu tenho é que Jesus está nos dizendo assim, isso é tão óbvio que Deus está cuidando de vocês, que a soberania de Deus deveria ser entendida e contemplada, né? Está tão na cara de vocês e mesmo assim vocês não percebem que Deus está cuidando de vocês. Vocês querem um outro exemplo? Olhem para os lírios do campo, né? Os lírios são lindas flores que nasciam assim a esmo, né, no campo. Nasciam, brotavam ali, ninguém tinha plantado. Não foi um jardineiro ali e plantou. Elas surgiam aleatoriamente, né? E eram lindas, eram maravilhosas. Elas não precisaram fazer nada também para serem lindas dessa forma. E Jesus fala assim, ó, não é assim também aleatoriamente, né? Elas não nasceram por força própria. Foi Deus quem as criou. Deus sabe cada lírio do campo, até aqueles que não foram nem visitados, que nenhum homem pôde ver. Mas Deus criou, Deus sustentou, Deus alimentou, Deus fez com que elas crescessem. Porque o Pai se preocupa com toda a criação. E até mesmo com uma plantinha, né? Com a erva do campo, que não vai durar muito tempo, que logo vai ser cortada, e até ele fala que lançada ao fogo, né? Às vezes vai ter utilidade apenas para acender ali um fogo, para aquecer, né? Um forno, algo assim. Uma utilidade que nós consideramos tão banal, né? Que nós pensamos assim, Deus não se preocupa com isso. Mas Deus se preocupa até com essas plantinhas minúsculas. Quanto mais aos seres humanos, quanto mais aqueles que são feitos filhos de Deus. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus nos ama, Deus cuida de nós e não precisamos viver ansiosos. E quando nós olhamos para a criação, nós vemos que nada nessa criação vive com ansiedade, exceto o ser humano. Nada na criação fica se preocupando com relação ao dia de amanhã, mas nós nos preocupamos, né? Nós precisamos entender isso, meus irmãos, entender a soberania de Deus e contemplar que Deus continua reinando. Deus continua tendo controle sobre tudo, sobre todos. Os propósitos de Deus
nunca serão abalados. Deus nunca é pego de surpresa. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Por que então ficamos tão ansiosos? Se nós aprendêssemos a parar um pouco a nossa vida e contemplar mais a criação, se nós aprendemos a dar um pause nessa vida agitada, para simplesmente observar o que Deus tem feito em toda a natureza, nós aprenderíamos muito mais sobre a soberania de Deus e entenderíamos o que o versículo 27 nos diz. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Olha isso que Jesus disse. Ele está declarando aqui que a nossa ansiedade, ela é inútil. A nossa ansiedade é desnecessária. Nós sofremos tanto por quê? Isso não vai mudar os planos de Deus. Deus já tem os planos dele para a nossa vida. A nossa ansiedade não vai alterar em nada. A nossa ansiedade não vai aumentar nem um segundo na nossa vida, né? Nem uma hora, nem nada. Nada. Por que ficamos ansiosos? Nós devemos nos preocupar com o terceiro ensinamento de Cristo aqui nesse texto, que é descansar na soberania de Deus. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Para concluir, Jesus ele vem enfatizar mais uma vez aquilo que nós não devemos nos preocupar e vem depois nos ensinar aquilo com que nós devemos nos preocupar. Ele deixa claro aqui que se nós vivermos ansiosos por questões terrenas, se aquilo que dirige a minha mente, as minhas ações, é a preocupação com dinheiro, com alimentos e com vestes, nós não temos nada de diferente daquelas pessoas que não acreditam em Deus, dos pagãos, né? Os pagãos acreditam que ninguém está cuidando deles, então eles têm o controle da sua vida, eles se acham responsáveis pela sua própria vida, por isso eles vivem ansiosos e preocupados, porque eles não sabem como será o dia de amanhã. Mas a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver deve ser completamente diferente daquelas pessoas que não acreditam em Deus. Jesus nos salva não apenas para nos livrar do inferno, meus irmãos, mas para transformar a nossa vida hoje, para nós aprendermos a ter um relacionamento com Ele hoje, para nós desfrutarmos desse relacionamento, para nós aprendermos a glorificar o Seu nome e desfrutarmos da glória de Deus. E nós podemos desfrutar dessa glória quando nós aprendemos a descansar na Sua soberania. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que nos conhece muito bem, Ele nos conhece melhor mesmo do que nós, um Deus que conhece o nosso futuro, Ele sabe o que vai acontecer lá na frente, um Deus que já está lá no futuro. Nós não estamos e queremos nos preocupar, Deus já está lá no futuro, Ele não está preso ao tempo, meus irmãos. Ele sabe de todas as nossas necessidades. Isaías 64:4 diz: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Todas as outras religiões nos mostram deuses que pouco olham para aqueles, que servem a Ele. Nós sabemos que são deuses falsos, que não existem. Mas mesmo assim, as pessoas precisam servir a Ele para depois receber algo. Mas o Deus verdadeiro, Ele nos ama já de antemão. E já nos dedicou o seu amor antes mesmo que nós pudéssemos fazer algo para Ele. E Ele tem cuidado de nós, meus irmãos. Ele é todo poderoso, Ele não se cansa. Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem trabalhado para cuidar de nós. Não existe nenhum outro Deus assim. Esse é o único Deus verdadeiro. Nós devemos aprender, meus irmãos, a descansar nessa soberania. Às vezes pensamos que Deus deu uma cochilada, que Deus não está olhando para esse problema aqui que eu estou vivendo,
Ou, olha, Deus tem tantos problemas, né, para resolver nesse mundo. Olha o que o coronavírus está fazendo nesse mundo, né? Olha as dificuldades que o corona está trazendo. Aqui, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão passando fome, quantas pessoas estão sofrendo por um luto. A minha dor, o meu problema é tão pequeno que Deus nem está olhando para isso. Pensar dessa forma é falar que Deus não é onipotente, é achar que Deus é fraco, que Deus é limitado. Deus não é assim, Deus conhece todos os nossos problemas. Por mais que nós pensemos ser problemas grandes ou pequenos, Deus conhece e Deus está cuidando de nós. Se Deus se preocupa até com a pequena erva que está ali no campo, Ele se preocupa também comigo e com você. Nós devemos aprender a descansar nessa soberania. E então Jesus conclui dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Jesus está nos dizendo: vocês querem se preocupar com algo? Então parem de se preocupar com as questões triviais aqui da vida, que todas as pessoas se preocupam, e se preocupem com o reino de Deus. Se preocupem em buscar mais a Deus. Se preocupem em ter a justiça de Deus na sua vida, em se alimentar da justiça de Deus, em se tornarem santos, em se tornarem semelhantes a Cristo. Se preocupem em entender quem Deus é e quem Deus quer que vocês sejam, para que vocês então possam ter essa justiça do reino em vocês. Nós devemos aprender a estabelecer as prioridades da nossa vida, meus irmãos. Primeiro o reino, depois o resto, né? Nós precisamos entender isso. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, não é? Nós entendemos que é uma oração modelo, né? Não é uma oração para nós ficarmos repetindo ela da maneira como Jesus falou, mas nós podemos entender a estrutura que Jesus usou ali para seguirmos essa estrutura e colocarmos as nossas palavras. E como Jesus começa? Louvando e engrandecendo a Deus. Ele não começa já a oração pedindo pelo pão nosso de cada dia. Ele começa dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Olha que louvor isso. E depois ele diz: venha o teu reino. Olha a preocupação com o reino em primeiro lugar. Seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu. Então, Deus é a prioridade da oração. Depois de tudo isso, aí que nós podemos colocar as nossas petições, né? E pedir pelo pão nosso de cada dia, e pedir pelo perdão, né? Pedir pelo livramento. Mas em primeiro lugar o reino, depois o restante. Jesus nos promete aqui que se nós buscarmos o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. As demais coisas virão, meus irmãos, as outras necessidades serão saciadas pelo Senhor. Por fim, ele encerra nos dizendo para não nos preocuparmos com o dia de amanhã, mas com o dia de hoje. Devemos nos preocupar com o reino e com o dia de hoje. E esse ensinamento aqui é essencial para não termos qualquer tipo de interpretação errada de tudo aquilo que nós já meditamos aqui nessa mensagem. Porque ao olhar para todo o restante, talvez alguém possa pensar: bom, então Jesus está me dizendo para eu ter uma vida de preguiça, para eu viver tranquilo, para eu ficar só sentado no sofá, só deitado na cama e tudo virá a mim. Então Deus vai cuidar de mim, eu não preciso fazer nada. Não é isso. Quando nós lemos Gênesis e vemos, né, o homem e a mulher ali caindo no pecado, nós vemos a consequência do pecado. E Deus estabeleceu que para nós sermos sustentados, para nós termos o que comer, nós teríamos que trabalhar. E através desse suor do trabalho, nós teríamos então o pão na nossa mesa. Então precisamos trabalhar. Essa é a nossa tarefa para o dia de hoje. Agora, o problema é quando nós nos esquecemos do dia de hoje e nos preocupamos tanto com relação ao dia de amanhã. Meu Deus, será que eu vou ter pão amanhã?
Será que eu vou ter trabalho para amanhã? Mas por que você está preocupado com amanhã, sendo que você tem trabalho para fazer hoje? Sendo que você tem a sua tarefa de hoje para fazer? Por várias e várias vezes a Bíblia se utiliza da figura do agricultor, né? E a Bíblia nunca condena o agricultor a ir lá, né, cavar a terra, semear, cultivar, mas sempre elogia a confiança que o agricultor tem ao esperar a chuva, né? Ao confiar que Deus dará o crescimento das plantas, dará uma boa ceifa, né? Essa deve ser a nossa vida. Nós temos atividades para fazer no dia de hoje, mas não devemos ficar preocupados excessivamente, né, com o dia de amanhã. Devemos nos preocupar com aquilo que está nas nossas mãos para fazer hoje. Porque a preocupação com relação ao dia de amanhã, muitas vezes tira a minha força para fazer as tarefas do hoje. Quantas pessoas perdem o sono por causa de preocupação e ansiedade, né? E depois ficam que nem um zumbi durante o dia seguinte, né? E aí, que precisam então trabalhar e resolver aquele problema, estão acabadas, estão sem forças, porque ficaram ansiosas e perderam o sono e não descansaram no dia anterior. Isso é muito complicado, meus irmãos. E geralmente, quando nós nos preocupamos com relação ao dia de amanhã, nós pensamos apenas nas nossas próprias forças, mas nós não pensamos na presença de Deus lá no dia de amanhã. Nós não pensamos na graça de Deus nos acompanhando. Essa mesma graça que esteve comigo ontem, essa mesma graça que está comigo hoje, ela estará comigo amanhã. Mas quando eu fico ansioso com relação ao dia de amanhã, eu não penso na graça de Deus lá. Eu não penso em Deus agindo e me ajudando lá. Eu sempre fico ansioso com o que eu posso fazer para resolver aquele problema, né? Como se o controle estivesse apenas nas minhas mãos. Meus irmãos, por toda a Bíblia, Deus está nos ensinando isso, que nós devemos aprender a confiar nele, que Ele é soberano. Nós temos apenas que cumprir a nossa tarefa do dia de hoje, aquilo que Ele colocou nas nossas mãos e aquilo que Ele ordena que nós façamos. Simples assim. Quando nós nos lembramos da peregrinação do povo de Israel pelo deserto, caminhando, né, rumo à terra prometida, Deus abençoava eles todo dia com o maná, o pão que vinha do céu. E todos os dias eles tinham que ir lá e recolher o maná, né? E aqueles que tentavam guardar para o dia seguinte se frustravam, porque aquele pão apodrecia. Era o ensinamento do Senhor para falar assim, ó, confia em mim, eu não vou falhar, né? Vocês são falhos, mas eu não sou falho. Eu vou sempre estar sustentando vocês, eu vou sempre estar cuidando de vocês, e eu vou mandar o pão. Aprendam a confiar em mim. Não precisa guardar para o dia seguinte. Você nem vai conseguir, né, guardar para o dia seguinte, mas confie que eu vou dar o maná ali no tempo certo, na quantidade certa para vocês comerem. Então, meus irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus, que Deus estará cuidando de nós. Deus continuará no controle de todas as coisas. Agora, um ensinamento que nós precisamos deixar claro aqui, né? É importante reforçar que esse ensinamento e a Bíblia não nos diz que é pecado nós fazermos uma poupança, nós guardarmos ali um dinheirinho, né? A Bíblia não está falando para tudo aquilo que você recebeu, torra, né? Já gasta tudo hoje. Não, a Bíblia não está falando isso. Até porque quando nós vemos a história de José lá no Egito, como um governador lá no Egito, Deus usou ele para fazer uma poupança, né? Para armazenar muitos alimentos nos tempos das vacas gordas, né? Para que depois eles conseguissem se manter nos tempos de vacas magras, né? Nos tempos ali em que não era mais possível plantar. Mas eles tinham alimento armazenado e Deus usou isso como uma bênção. Nós podemos sim ter uma poupança, né, ter uma reserva de emergência, nós podemos sim fazer um seguro de vida, tudo bem. O pecado é nós confiarmos nisso acima de Deus e falarmos assim, ó, eu posso descansar porque eu tenho uma boa poupança, eu posso descansar porque eu tenho um bom patrimônio. Isso é idolatria, isso é pecado. Mas tudo bem nós termos uma reserva e falar assim, ó, eu posso descansar porque sei que Deus está me ajudando,
porque Deus está cuidando de mim. Mesmo que eu precise usar essa poupança e ela acabe, Deus continuará cuidando de mim. E pode ser que Deus use essa poupança lá na frente, tanto para a sua vida, quanto para abençoar outra pessoa. Nós não sabemos, mas a nossa confiança deve estar apenas em Deus e não nas coisas desse mundo, não nos investimentos financeiros, não em qualquer político, não em revelações que as pessoas falam. Não, a nossa confiança deve estar apenas em Deus e nós devemos aprender a descansar nele, lembrando que o Deus que está cuidando de mim é aquele que cuidou de mim ontem, cuida de mim hoje e continuará cuidando de mim no futuro. Que possamos entender então que Deus é soberano, que possamos contemplar essa soberania dele agindo em toda a natureza, em toda a criação, e que possamos confiar e descansar nesse Deus que é um verdadeiro Pai que cuida dos seus filhos. Em tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. E eu quero orar com você nesse momento e quero te convidar a refletir sobre a sua vida. Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que tem se preocupado muito mais com as coisas terrenas dessa vida do que com o reino de Deus? Peça perdão ao Senhor e coloque isso diante dele. Deus não é vingativo, né?
Às vezes não fica sentindo esse sentimento de culpa e fala assim, eu fui tão ansioso e agora Deus não vai querer me ouvir. Não, Ele é um Pai amoroso, Ele é o Deus da segunda chance, né? Da segunda, da terceira, da quarta. Ele ainda está com a sua mão estendida para nós. E eu quero te convidar a se colocar diante dele, seja aí na sua casa, onde você estiver, parar tudo aí para orar ao Senhor e se colocar diante dele e falar assim, Senhor, me ajuda a entender a sua soberania, me ajuda a descansar nela, me ajuda a confiar em Ti. Até para confiar no Senhor eu preciso da sua ajuda, não é verdade? E o Senhor tem nos ensinado isso durante toda a nossa vida. Não é algo que nós aprendemos da noite para o dia, mas é algo que nós podemos ir aprendendo todos os dias, em pequenas atitudes, em pequenos passos, confiando em Deus, né? Em cada coisinha, e podendo observar e contemplar que Deus já tem cuidado de nós, que Deus nos ama verdadeiramente. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, eficaz. Muito obrigado porque nós podemos olhar para Ti e ver que o Senhor é um Deus maravilhoso, é um Deus todo-poderoso, é um Deus inigualável, é um Deus que está no controle de todas as coisas. E a Tua vontade, Senhor, ela é maravilhosa e ninguém pode impedir o Seu agir. Nós louvamos o Teu nome por isso, Pai. E Deus amado, nós Te agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus e nós podemos confiar nesse Deus todo-poderoso, que além de ser o Todo-Poderoso, é também um Deus amoroso, é também um Deus bondoso e tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, por isso. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a confiar em Ti, que a nossa mente não seja ocupada pela ansiedade, que nós não nos preocupemos, ó Pai, com as coisas terrenas deste mundo, mas que possamos manter os nossos olhos fixos em Ti, o autor e consumador da nossa fé, e sabendo que o Senhor está cuidando da nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós e continuará cuidando, Pai. Louvado seja o Teu santo e poderoso nome, Deus. Fala, Senhor, com cada vida, aplique essa mensagem, Pai, a cada coração que ouviu, cada coração, Pai, cada vida que está orando conosco neste momento. Transforma, Senhor, as nossas vidas para que venhamos a confiar em Ti cada vez mais. Toda honra, toda glória sejam dados ao Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana.